Agora um tema que é migrações, que tem sofrido muitas mudanças a cada ano e ainda mais com a crise econômica, que tem gerado também muito debate nas agendas dos países e que também levou à criação, há alguns anos atrás, da Organização Internacional para a Migração. Pode passar. São alguns dados sobre a migração de hoje. Essa estimativa de 214 milhões de imigrantes que nós temos hoje é uma estimativa de 2010. E só para comparar, em 2000 eram 150 milhões. Um em cada 33 pessoas no mundo é migrante. E só juntando todas as pessoas que são migrantes no mundo, essas pessoas formariam o quinto país mais populoso. 49% são mulheres e 440 bilhões é o valor das remessas que os migrantes mandam para seus locais de origem. Pode passar. Alguns efeitos agora da crise sobre as migrações. Houve um aumento muito significativo do desemprego e principalmente entre os homens, que eles ocupam os setores da economia que foram mais afetados, que é a construção civil, manufaturados, e também entre os jovens, que é o perfil mais típico de imigrante que tem, que é uma pessoa jovem e pouco qualificada, quando comparada a uma pessoa jovem nativa do local para onde foi. Volta. E medidas protecionistas também foram adotadas pelos governos dos países desenvolvidos e pelas suas empresas também, que foi de reduzir cotas para migrantes, promover testes mais rígidos para a entrada de migrantes em países ou empresas, limitar as possibilidades de mudança de status ou renovação no trabalho e promover o retorno ao seu país de origem. Pode passar. Agora, os impactos nos países de origem. Aqui concernente aos agregados familiares dos migrantes que podem esperar remessas que ultrapassem as despesas que essas pessoas que se deslocaram e também pode superar também a expectativa que esse migrante teria de retorno em seu país. Dica. E essas remessas também podem ser usadas para investimentos nos países de origem, como também para cobrir as necessidades dos agregados familiares. Passa. Também com a maior transferência, houve redução dos custos, principalmente dos bancos e de telemóveis, impacto direto na redução da pobreza, que isso depende do contexto socioeconômico do migrante. Ou seja, se o migrante tiver melhores condições, é claro que ele vai enviar suas remessas para os seus agregados que também têm boas condições no seu país, e vice-versa. Um efeito muito grave da crise foi que, como houve maior limitação às pessoas menos qualificadas, que geralmente são as mais pobres, não tem vindo muitas remessas para essas pessoas, o que afeta bastante o desenvolvimento dos países que têm a maior parte do seu PIB composto por remessas de imigrantes. Além disso, filhos de imigrantes têm maior acesso à saúde e maior probabilidade de terminar a escola. Passa. Aqui eu já comentei. E os países que mais dependem dessas remessas em seus PIBs são Bangladesh, Egito, El Salvador e Filipinas. A Moldávia e o Tajiquistão são os países que apresentam essa maior parte do PIB, que é de 45% e 38%, respectivamente. Pode passar. E, para finalizar, uma definição do Amartya Sen para desenvolvimento humano, que seria um alargamento da liberdade das pessoas de viver as suas vidas da forma
2009, que foi especialmente sobre migrações, aconselhou utilizar a crise econômica como uma oportunidade para o desenvolvimento. Pode passar. O que viabilizaria melhorar o acesso à saúde e à educação nos países mais pobres, ajudar a reduzir a pobreza naquelas condições que eu citei anteriormente, difundir conhecimento, inovação e atitudes que promovam desenvolvimento, que seriam políticas adotadas pelos governos, aliar países desenvolvidos e países também em desenvolvimento para que um e outro se ajudem mutuamente, ou seja, logo os países desenvolvidos vão sofrer um déficit de mão de obra de pessoas em idade ativa, ou seja, idade para trabalhar. O que dessa população, que muito vai sobrar e que já sobra, né, nos países em desenvolvimento. E por último, direcionar investimentos vindos das comunidades expatriadas, que seriam políticas que já estão sendo adotadas por alguns países, que seria de promover remessas coletivas de dinheiro de comunidades expatriadas, encaminhar essas quantias de dinheiro para investir em seus países. Obrigada, agora finalmente ajuda. Boa noite. Eu vou apresentar aqui alguns dados comparativos a partir de 2008 para ambientalizar a análise econômica da noite e talvez a palestra que teremos daqui a pouco. Bom, pode passar. Para começar, então, vamos para os índices das bolsas de valores. Índice da Bolsa Dow Jones dos Estados Unidos. É um índice baseado na cotação das 30 maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. Em maio de 2008, percebe-se o início da queda mais brutal, como vocês podem ver ali no gráfico. E o ponto mais baixo ocorre em março de 2009. A partir de então, a bolsa começa a se recuperar, mas ainda com algumas oscilações. Pode passar. A próxima é o índice Dow Jones do Japão. Pelo gráfico, a gente consegue notar que a partir de junho de 2008 acontece o início da queda desse índice. E o ponto mais baixo ocorre em março de 2009. Porém, este índice não consegue se recuperar como o Dow Jones dos Estados Unidos, tendo altas e baixas inferiores às linhas de 2007. Pode passar. Próximo é o Euronext. É o índice das 100 maiores empresas capitalizadas e ativamente negociadas na Euronext. É um conjunto de bolsa de valores da Europa e dos Estados Unidos. Desde 2007, como vocês podem ver no gráfico, ele apresentou quedas, porém em junho de 2008 começa a queda mais brusca, tendo seu ponto mínimo em março de 2009. E ele vai se recuperando lentamente, apesar de não apresentar os mesmos números de antes de 2008. Pode passar. Agora vamos analisar a correlação das moedas. O câmbio dólar americano em relação ao euro tem a sua relação máxima em abril de 2008, quando para comprar um euro você tinha que dar $1,59. E o mínimo dessa relação foi em junho de 2010, quando para tal era necessário $1,19. Pode passar. Câmbio euro e yuan. Esse câmbio teve a sua máxima em abril de 2008, quando era necessário 11,13 yuans para comprar um euro. E a mínima foi em junho de 2010, quando era necessário 8,15 yuans para a mesma troca. Pode passar. Agora, acho que volta uma. Vamos ver. Bom, vamos para o fluxo do IED, então. Fluxo do IED. Eu fiz um comparativo dos anos de 2008, 2009 e 2010.
Os Estados Unidos, em 2008, tinham um fluxo de 360 bilhões de dólares. A China, como vocês podem ver, tinha um fluxo de 108 bilhões de dólares. E o Japão tinha um fluxo de 24 bilhões. Em 2009, os Estados Unidos, o fluxo dos Estados Unidos caiu para 152 bilhões de dólares. O da China foi para 92 bilhões de dólares e o fluxo do Japão foi para 11 bilhões. Em 2010, o fluxo dos Estados Unidos melhorou, mas não atingiu os mesmos valores de 2008. A China teve uma recuperação, ficando um pouco abaixo dos valores de 2008. Já o Japão apresentou valores negativos. Pode passar. As taxas de desemprego nos Estados Unidos. Como vocês podem ver nesse gráfico, em 2008, os Estados Unidos apresentou uma taxa de desemprego de 5,8. Em 2010, essa taxa foi para 9,66. Pode passar. Taxa de desemprego do Japão. Em 2008, ela estava 3,95%. E em 2010, ela foi para 5,6%. Pode passar. O caso da Europa. Resumidamente, pelo que a gente pode ver pelo gráfico, em 2008, a Alemanha, Reino Unido, Itália, França, Grécia mantiveram a sua taxa de desemprego entre 5% e 10%. Em 2010, a taxa de desemprego na Espanha foi para 20% e na Grécia 12%. Nos outros países, as taxas cresceram, porém elas ficaram sempre abaixo de 10%. Pode passar. Dívida pública. Nos Estados Unidos, a dívida pública pulou de 71,61% para 100,5% em 2011. Como vocês podem ver, e pode passar. No Japão, a dívida pública estava em 195% do PIB e passou para 233% em 2011. Pode passar. Na Europa, a Espanha passou de 40% em 2008 para 67% do PIB. O Reino Unido, de 52%, passou para 80%. A Alemanha, de 66%, passou para 82%. A França, de 68%, passou para 87% em 2011. Os casos mais dramáticos são a Itália, que passou de 106% para 121%. E a Grécia, que passou de 110% para uma dívida de 165% do seu PIB. Pode passar. Reservas internacionais. Bom, as reservas internacionais representam o total da moeda estrangeira acumulada pelo país, mantido pelo Banco Central. Essa acumulação se faz em diferentes moedas. Dessa forma, o Banco Central, com a compra e a venda de moedas, pode controlar a sua oscilação cambial, protegendo o sistema monetário de choques especulativos e crises. Nesse gráfico, nós podemos notar que a China é o maior detentor de reservas internacionais, seguido do Japão, da União Europeia e dos Estados Unidos. Aqui embaixo tem os valores dessas reservas 2008, 2009 e 2010. Como vocês podem ver pelo gráfico, a China só teve esse valor crescente. E teve um dos dados que acabou não aparecendo nos nossos slides, que é o preço do petróleo, de acordo com a OPEP. Em 2007, o preço do petróleo estava em queda. Em 2008, chegou a 94,45 dólares por barril. Em 2009, o preço caiu para 61,6. Em 2010, subiu para 77 dólares e hoje a cotação é 107,13 dólares por barril. E é assim que a gente encerra a pesquisa hoje para a próxima etapa. Muito obrigada.